Nós voltamos agora com a nossa parte 2 do corte da telha termoacústica sanduíche. Nesse segundo quadro, a gente vai fazer um corte de uma telha semi-sanduíche. A principal diferença entre as duas telhas é que a telha semi-sanduíche possui uma chapa metálica e o EPS e nenhuma chapa por baixo, e a telha sanduíche, ela possui uma chapa por cima, uma chapa por baixo e o EPS. Essa que é a principal diferença. A telha semi-sanduíche, por ser uma telha mais simples, ela é mais fácil também de fazer o corte, mas existem algumas diferenças. Para poder fazer esse corte, a gente vai precisar de alguns materiais, entre eles uma maquita, uma lixadeira, um estilete e um lápis e também uma régua, para que a gente consiga fazer a marcação desse material. Eu vou considerar aqui que no corte dessa telha, a gente vai ter um corte fora de esquadro. Geralmente as telhas elas são produzidas sob medida, mas quando existe na obra uma necessidade de ser feito um corte, talvez por um volume de caixa d'água ou porque o telhado saiu fora do esquadro, esse corte precisa ser feito de forma manual. Mas aqui na fábrica, todas as telhas são feitas já sob medida. Para poder fazer essa marcação do corte, eu vou utilizar a trena e vou considerar que o meu primeiro gomo está a 10 centímetros. E que meu gomo final aqui, ele está fora do esquadro e ele está com 13 centímetros. Então eu estou considerando que nessa telha eu tive uma telha fora de esquadro e vou precisar fazer um corte. Para poder fazer o posicionamento da régua, eu coloco na parte inferior e na parte superior e eu vou marcar primeiro todos os gomos altos. Depois de fazer a marcação em todos os meus gomos altos, eu vou marcar o meu gomo baixo. E agora basta eu fazer a conexão de uma marcação para a outra. Após eu fazer toda essa marcação, com alinhamento de onde deve ser feito o corte da minha telha, nós vamos começar realmente a fazer o nosso corte. Uma coisa que é muito importante, que sempre a lixadeira ela precisa ir para a parte frontal do corpo. Ela nunca pode ir da frente para trás, porque se acontece de estourar o disco, esse disco indo para trás ele vai trancar e vai vir para cima. Se a gente estiver fazendo o corte daqui do corpo para frente, não existe esse problema, porque se o disco estourar, a lixadeira vai para frente e não tem o perigo de esse material vir para o corpo. Vamos começar então a fazer o nosso corte. Primeira coisa, os cortes vão ser feitos nos gomos altos. A segunda etapa, o corte vai ser no gomo baixo, assim como a gente fez a marcação, e eu vou finalizar ligando todos os gomos. Vamos lá? Após finalizado todos os cortes no gomo alto, agora eu vou fazer o corte no gomo baixo. Feito o corte no gomo alto e o corte no gomo baixo, agora eu só preciso conectar todo esse corte na telha. Após a realização do meu corte na parte superior, diferente da telha sanduíche, eu não possuo essa bandeja na parte inferior do material. A telha sanduíche, ela precisaria também ser cortada na parte de baixo, mas a telha semi-sanduíche não. Por isso que nós vamos utilizar o estilete. Ampliando ele ao máximo que eu tenho, eu simplesmente vou cortar o meu EPS. Então eu vou seguir o meu guia e vou cortar o EPS em etapas onde a minha lixadeira ela não alcançou. Eita, barulho errado, foi mal. Após a finalização do meu corte, eu consigo perceber que o isopor, o EPS, ele fica bem danificado. Isso é muito normal, porque quando a gente faz o corte, é uma lixadeira que está fazendo o corte nesse EPS, ele acaba derretendo minimamente, ficando com esse acabamento na parte inferior do material. Após ser feito o corte, precisa ter uma atenção muito grande no pó da lixadeira que sai e fica em cima da telha, porque esse pó que fica aqui, ele acaba oxidando. Ele é um pó de disco, ele não é o pó da telha. Esse disco possui camadas de aço que quando ele entra em contato com a telha, ele começa a baixar, jogando esse pó em cima da telha. É extremamente importante que esse pó seja limpo,
com muita água e deixa o material extremamente limpo, porque senão esse pó ele oxida e aí vai oxidar a telha, uma coisa que não era para ter sido, que não era para ter acontecido. Na parte frontal também do meu corte, eu consigo perceber que eu perco a galvanização da minha telha. Então, depois desse corte ser realizado, o ideal é que seja feito um acabamento com algum tipo de tinta para que seja feita a proteção desse material. Porque a telha Galvalume ela não enferruja, mas aonde é feito corte e aonde tem pó de disco em cima do material, esse material vai enferrujar, não a telha. Então precisa ser tomado esse certo cuidado. Muitas vezes, além de fazer o corte na parte frontal do material, é necessário fazer um corte no comprimento da telha. E também nós vamos exemplificar aqui, seguindo o corte, exatamente aonde foi frisada o material na perfiladeira. Então eu vou tirar esse pequeno eixo do telhado fora, mostrando, simulando como se eu precisasse de uma telha um pouco menor. Vou pegar de novo aqui a minha lixadeira para que eu consiga realizar esse corte. Após a finalização do corte na telha semi-sanduíche, eu também vou passar o meu estilete para soltar o meu isopor e pronto. A gente consegue assim tirar um pedaço da minha telha. Mostrando também, aqui na lateral, a gente consegue ver que o EPS também ficou danificado. Mas como a gente comentou, quando é feito o corte com a lixadeira, o EPS acaba derretendo nessa ponta e isso faz com que ele fique com esse tom mais apreteado e é muito comum que isso aconteça. Se você quer ver mais vídeos como esse, siga-nos nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário que a gente sempre vai estar pronto para poder lhe responder.